muito bom dia para você e bem-vindos à edição deste sábado do Ponto de Encontro. Mais de 2 milhões de brasileiros estão fora da escola. A maioria deles são adolescentes entre 15 e 17 anos. Por que tanta gente já cedo abandonou os estudos? E quais são as consequências desse movimento? Hoje o Ponto de Encontro discute a evasão escolar. Para falar sobre isso, já estão aqui no estúdio duas especialistas no assunto. Nós vamos conversar hoje com a Cláudia Chebab, ela é gerente do Departamento de Educação da Fundação FEAC, aqui de Campinas, e também a professora Jussara Cristina Barbosa Tortella. Ela é professora da Faculdade de Educação e também no programa de pós-graduação em Educação aqui da PUC Campinas. Cláudia, Jussara, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui debatendo esse assunto. Vamos começar tentando entender melhor o que é essa evasão. Os números realmente eles assustam, né? Quando a gente fala assim de 2 milhões de brasileiros, né? 2 milhões de jovens fora da escola, isso causa um impacto muito grande. O que leva esses jovens, principalmente os adolescentes, a deixar a escola de lado, Cláudia? Bom, acho que uma coisa importante para a gente pensar, em primeiro lugar, é que esse é um dado da realidade brasileira, do território nacional. Em especial em Campinas, a gente tem um dado um pouco diferente, né? O que é muito positivo. Mas é claro que nós estamos pensando em todas as crianças na escola. Em Campinas, a gente percebe que as crianças, os adolescentes, em especial do ensino médio, é quando eles de fato começam a evadir. Nós até temos alguns alunos que saem aí nos anos iniciais, nos anos finais, entretanto é no ensino médio que a gente tem a maior concentração. E daí por que isso acontece, né? Existem razões que são razões internas da escola, do próprio sistema educacional. E existem outras que são externas, que são questões sociais, né? Nas questões sociais, muitas vezes a escola não pode dar conta, né? Ela não tem governabilidade sozinha para dar conta. Um problema é um problema complexo, envolve muitas políticas e ela sozinha não daria conta. Agora, tem questões que são da escola, de governabilidade da escola, e ela precisa estar atenta a essas questões, né? Que é relacionada a currículo, acho que a professora Jussara vai até conseguir falar mais sobre isso, né, professora? Mas relacionada a currículo, a como é a relação com esse aluno, né? Que essa escola atende à expectativa dele, né? Esse aluno, quando vai buscar a escola, ele encontra o que ele está procurando, né? Ou muitas vezes a escola tem um viés que é a formação, em vez de pensar na formação, ela está preparando para o vestibular. E muitos dos adolescentes não têm essa expectativa de fazer vestibular, né? Ou pelo menos não são estimulados. Ou tem outras necessidades emergenciais, né? Como trabalho, e que daí ele acaba tendo que optar por sair da escola para dar conta disso. É um mix, né? Social e da escola. Professora Jussara, esses dois pesos aí não equilibram essa balança, né? Da evasão escolar. E a gente tem que pensar também, né? Em elementos que estão permeando toda a realidade do contexto social, econômico, né? E até comportamental. A gente precisa pensar que valor, né, que tem a escola para as famílias e para os alunos. Acho que também esse é um fator que deve ser considerado. Qual é o valor, né, que os pais atribuem à escola quando matriculam seus filhos e também, né, qual é o valor que eles dão para a permanência dos seus filhos na escola. Acho que esse fator também é relevante quando a gente pensa nesse fator que é muito complexo da evasão, né? Bom, a gente ainda vai explorar mais nessa questão dos motivos, mas antes, Cláudia, como que a gente pode falar sobre as consequências, né? No início, a gente falou que a realidade brasileira e a realidade da nossa região de Campinas são diferentes, mas, de qualquer forma, a preocupação dessas crianças e adolescentes não estarem na escola é real, independente da região. Quais são as consequências disso, né? A gente sabe que tem um impacto tanto socialmente quanto no mercado de trabalho dessas crianças e adolescentes, como que fica a vida, né, dessas pessoas que abandonam a escola tão cedo? É muito importante isso que você falou, viu, Malu? Porque, de fato, abandonar a escola, sair da escola, significa também ele limitar oportunidades em relação ao crescimento pessoal, profissional dele, a próprias questões relacionadas à saúde dele, né? Então, a gente percebe que quanto mais a pessoa tem uma escolaridade, né, ela vai aumentando o nível de escolaridade dela, ela vai aumentando as chances de emprego e de ter melhores empregos, né? Empregos que sejam empregos que atendam também o desejo dela de querer trabalhar naquilo e não o que resta.
E a questão salarial. Então, a gente sabe que salários melhores, eles também estão em cargos que não são, que são cargos de tomada de decisão, que são cargos onde a pessoa atua como liderança, e daí como é que faz? Ele não vai atuar, ele não vai chegar nesse patamar, né? Então, acho que essas são questões muito significativas. E da saúde também. A gente sabe que pessoas que têm uma escolaridade maior tendem a cuidar melhor de sua saúde. Ou seja, você vê que é uma implicação em cadeia, né? E que, no final das contas, vários sistemas aí precisam ser envolvidos nessa questão, né? E só para complementar, Malu, quando eu falo que Campinas tem um número menor, e que bom que tem, nós ainda temos evasão. Então, não é que não existe aqui, é que nós estamos em torno de um pouco menos de 4% no ensino médio, pensando no total, né, nos 3 anos. E agora a gente tem que pensar que é nenhuma criança a menos, nenhum adolescente a menos. Enquanto houver vaga, ou seja, tem a vaga e esse aluno não está usufruindo desse direito, então a gente tem que pensar que alguma coisa está errada porque a escola não está conseguindo manter esse aluno na escola. E o porquê que ela não está conseguindo manter? Então isso é algo muito importante para a gente pensar, né, para a sociedade de fato se comprometer aí com uma política educacional que atenda, sim, a expectativa desse aluno e, claro, a expectativa dessa sociedade, da gente ter realmente pessoas dentro da sociedade aqui de Campinas, dentro da sociedade brasileira, que a gente que possam crescer, né, que possam estar no mercado, né, que possam também ter um desenvolvimento pessoal e profissional, né. E, professora Jussara, com relação a essa problemática do currículo, né, que a gente sabe que também é um dos motivos, além desses sociais que a gente abordou, né, da questão do trabalho, dos objetivos que a família tem para essa criança, da importância que ela dá para a educação da criança e do adolescente, a gente tem essa problemática do currículo, principalmente no ensino médio, que é onde existe uma concentração maior de pessoas que deixam a escola, existe aí a questão de o currículo não ser adequado para esses adolescentes, não conseguir prender a atenção deles ou oferecer um conteúdo que atrai, que mantenham eles aí na escola. Como resolver isso? A gente sabe que recentemente existe aí essa proposta, que inclusive já foi previamente aprovada, da reforma do ensino médio, que tenta modificar justamente isso, né? Tornar o conteúdo mais atrativo e fazer com que um aluno escolha o conteúdo que ele queira. Essa seria uma solução? A forma como isso está colocado seria a melhor forma até para evitar esse problema da evasão, professora? A reforma, ela, como toda reforma, ela vai causar, né, muitos debates, a gente vai perceber pessoas a favor, pessoas contra. Eu não acredito que é a reforma que vai melhorar a qualidade de ensino, não acredito nisso. Ela pode contribuir, né, para algumas questões, mas não é a reforma. O que vai contribuir para a melhoria do ensino, eu penso que está muito mais focado, né, na forma como os conteúdos são discutidos com os alunos, né? Então, a questão, eu posso ter conteúdos que são, né, essa grade curricular, esse conjunto de elementos de conteúdos que eu vou estar discutindo com os alunos, eu posso discutir de várias formas, né? Eu posso abordar isso em sala de aula de várias formas. Então, a questão tanto, né, da organização curricular, mas que tem uma ponte direta de como que isso é trabalhado com o aluno, que é a questão da didática, elas estão intimamente relacionadas. Então, eu posso ter uma grade curricular excelente, mas dependendo da forma como isso é abordado em sala de aula, isso pode gerar ou o interesse ou o desinteresse do aluno, né? Então, exemplificando, eu posso trabalhar um conteúdo de matemática em que o aluno tenha que, né, do ensino médio, tenha que resolver algum problema, eu posso fazer exercícios que ele tenha que resolver aquele problema, ou eu posso, né, trabalhar de uma forma em que ele precise ser mais ativo, em que ele vá buscar as informações, que ele possa trocar informações com seus pares, né? Dentro de um sistema, hoje a gente tem muitos recursos para busca de informações e que ele possa participar ativamente do seu processo
de aprendizagem. Então, somente a reforma não basta, né? E a gente não pode também, volto a falar, atribuir, né, a problemática diretamente à escola. A reforma está aí. Como é que as escolas vão se organizar? Se elas não tiverem, né, uma sustentação econômica, né, aí financeira, de pessoal, porque precisa ter uma estrutura para como o ensino médio está organizado, né, como se propõe a nova organização do ensino médio, não é a estrutura que nós temos agora. Então, se a escola não tiver esse apoio, né, das redes municipais, estaduais, provavelmente os professores, os gestores, por si só, eles não dão conta, né? Por mais boa vontade que eles tenham. A estrutura precisa ser fornecida, né, por outros agentes também da área educacional, né, e política. Com certeza, Cláudia, a gente viu aí, a professora Jussara detalhou, obviamente, que uma pessoa só não consegue fazer essa transformação, que exige aí uma série de mudanças estruturais muito maiores, né? Mas é claro que os professores, eles se empenham, se esforçam, a gente acompanha isso no cotidiano, de exemplos de profissionais que realmente fazem a diferença, principalmente na vida de adolescentes, nessa fase tão complicada e tão importante no período escolar, digamos assim. Como incentivar esse professor, então, para que ele não desista, apesar de todas essas problemáticas e essas adversidades, para que ele também faça o seu papel mesmo, que minimamente aí o possível que ele possa fazer, para que esse problema da evasão não ocorra, não volte a ocorrer, não cresça ainda mais. Esse professor, uma motivação externa, eu não acredito muito, por exemplo, em motivações externas, né? Eu acho que esse professor tem aí um compromisso dele, profissional, com a carreira dele, com o trabalho dele, e professores que são professores que têm empatia por seus alunos, são professores que naturalmente já têm esse compromisso, né? Então isso é importante, a gente olhar para esse professor pensando que ele é uma pessoa profissional, capaz, só que o espaço dele, e essa eu acho que é a nossa contribuição, tem que ser de valorizar esse espaço e de não incluir outras demandas que não fazem parte do universo escolar. Porque o que acontece é que muitas vezes esse professor ou a própria equipe gestora dentro da escola, eles acabam sobrecarregados com outras questões burocráticas, com outras questões que os espaços de estudo, de planejamento não são devidamente valorizados, e daí ele não pega esse espaço, que é um espaço para ele pensar como está sendo essa relação, como que eu estou organizando a minha aula, como a professora Jussara falou, como que eu estou pensando a didática para poder fazer com que esse aluno seja protagonista e entenda que aquele conhecimento pode agregar valor à vida dele. Né? Então, eu acho que essa é a melhor contribuição que a gente tem, que é a de valorizar o espaço da escola, compreender que ela tem sim um papel relevante, que esse professor, de fato, é um profissional e, portanto, tratá-lo e valorizá-lo dessa forma. E esse professor, junto, se responsabilizar também pela formação desse aluno, né? Ele também precisa estar interessado nesse aluno. Então, se a gente parar para pensar que tem alunos que têm questões muito particulares relacionadas a necessidade de trabalhar. Então, foi feita uma pesquisa, 40% dos jovens evadidos são jovens que contribuem financeiramente em casa. Então, veja bem, tem uma questão que ele não pode sair e, olha, vou só estudar. Não, ele tem uma outra demanda que é emergente, que é essencial e que é primária. Né, que é primária, que contribui para que ele possa, de fato, alimentar a família, contribuir com a família. Se esse professor não pensar sobre isso e não pensar na aula dele, em como ele vai lidar com esse aluno, em como ele vai estimular, em como ele vai trazer essa realidade para que esse aluno possa, inclusive, voltar para esse trabalho dele com outras ideias, né, ou com uma postura diferenciada, crítico, sabendo... onde ele conseguiu desenvolver habilidades, que é diferente da gente trabalhar só conteúdo. Uhum. Então, esse professor ele precisa desse espaço, que é um espaço realmente de estudo, de planejamento, que precisa ser garantido,
e que nós podemos valorizar. Eu acho que esse é um bom caminho. A gente falou dessa problemática, né, da escola, mas também é um problema social, como a gente já tinha conversado anteriormente. Inclusive, o nosso repórter Vinícius Purgato foi conferir um dos motivos que levam várias adolescentes, inclusive aqui da nossa região, a abandonar a escola, que é a gravidez. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. A educação, considerada como a principal fonte de transformação social, nem sempre é o caminho natural dos brasileiros. Em muitas ocasiões, as salas de aula são deixadas de lado por força maior. Parei de ir para a escola, porque eu faltava muito, não dava para ir. Todo dia eu passava mal, perdi a vaga e ficou por isso mesmo. Depois que eu fui mandada embora, aí eu descobri, passou 2 meses, eu descobri que eu estava grávida. Aí quando eu ia voltar para a escola, eu já estava grávida. O relato das jovens revela uma realidade presente no país, que tem afetado principalmente o público feminino nas escolas. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Unibanco, baseado nos dados do IBGE, do total de 1 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola sem o ensino médio concluído, 610 mil são mulheres. 35% delas já eram mães nessa faixa etária. Essa condição coloca a gravidez precoce como um dos principais motivos da evasão escolar. Apenas 2% das adolescentes que engravidam dão sequência aos estudos. Apesar de terem abandonado a escola, Gabriela e Tairine já sabem de qual estatística querem fazer parte. Eu com certeza vou fazer parte desses 2%. Sem a escola você não consegue nada, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. E não dá para viver sem um trabalho. E isso eu pensei no meu filho também. Tem interesse de voltar. Se você não terminar a escola, você não arruma um bom emprego. Enquanto não retomam os estudos, as jovens buscam amparo na Casa de Apoio à Vida de Campinas, que dá assistência social para as gestantes carentes. Em todas as aulas a gente procura enfatizar o quanto é importante o estudo, o quanto é importante o retorno às aulas, até mesmo para que elas tenham essa formação de cidadão, que elas possam ter uma profissão, que elas têm que retornar, gostando ou não, sendo uma coisa legal ou não, que a escola é super importante. Professora Jussara, a gente viu aí uma problemática social que vai muito além da questão escolar, né? Uma adolescente com um filho, ela passa a ter um leque de preocupações muito grande e um deles que é super afetado, como a gente viu aí na reportagem, é a questão da escola. Muitas adolescentes deixam a escola justamente para ser mãe. Esse problema não é um problema fácil de ser resolvido, mas com relação à educação, como que fica a situação, né, dessas adolescentes? Poucas delas conseguem voltar para a escola. Como seria uma maneira de tentar resolver isso? Obviamente que é uma questão super complexa, mas quais seriam as soluções aí para esse caso? Então, eu acredito que há que se organizar um conjunto de ações dentro das secretarias de educação que você vai coordenar a área da saúde, a área da educação e até de outras secretarias que possam pensar conjuntamente. Não adianta só a área da educação pensar nessa problemática. Por quê? Essa menina, ela vai ter que ter apoio, né, constante. Né? Onde que, se ela quer retornar aos seus estudos, onde que ela vai, né, deixar o seu bebê, o seu filho? Quem vai atender essa criança? Como ela vai se organizar para esse retorno? Né? Tendo aí, antes, né, dela ter o bebê, ela já precisava ter uma organização para o estudo. Agora, ela precisa conciliar, né, duas atividades, a de estudante e a de mãe. Então, como é que ela faz essa intermediação entre essas duas atividades? Muitas contam com o apoio da família, mas não é a realidade geral. Por quê? A maior parte dessas mães que agora são avós também trabalham e não podem auxiliar nesse momento. Então, há que haver uma proposta de uma intersetorialidade entre as secretarias, para pensar conjuntamente a educação. Nós temos essas meninas, elas estão nas nossas escolas, né? Como que a gente vai dar um apoio maior para essa menina? Qual é a estrutura, né, que eu vou adequar a estrutura da entrada dessa aluna, da saída, da hora da amamentação, né? E ao mesmo tempo ter uma rede de apoio
né, na área da saúde que possa dar elementos para que ela volte a estudar, porque sem esse apoio ela não consegue voltar. É aquilo que você estava falando, né, Cláudia? Essa rede, né? A evasão escolar não atua sozinha, né? Ela já puxa questões de saúde e até do trabalho. Essas adolescentes também, muitas vezes, elas deixam a escola e também não conseguem iniciar uma carreira, né? Aquilo que você estava falando anteriormente. Eu chamo isso de problemas multifatoriais, né? São muitos fatores que influenciam nessa situação. Complementando o que a professora Jussara falou, quer dizer, hoje em dia a gente tem uma questão relacionada à creche, né? O número de creches que estão disponíveis. Então, uma adolescente que, ainda que queira voltar, ela passa aí por um percurso que é conseguir a creche para o filho dela. E ainda que ela consiga, tem uma outra questão que me preocupa bastante, que é como ela vai ser acolhida na escola. A escola é um ambiente que está em condições de atender essa necessidade dela, vai acolhê-la? Ou vai ser um outro ambiente hostil, onde ela vai ser estigmatizada por ser adolescente grávida, né, onde ela vai sentir ali que ela vai ter que enfrentar olhares, preconceitos, né, muitas vezes não só dos amigos, mas dos professores, conflitos em função disso, muitas vezes solitária na função de assumir essa maternidade, porque muitas vezes o jovem, né, dependendo aí de quem ela se relacionou, é sempre a mãe que acaba de fato assumindo esse percurso sozinha, né? Então, todas essas questões precisam ser pensadas. Então, para além dessa rede, que é essencial em função dessa complexidade, né, de ter a creche, ter a área de saúde envolvida, essa família ter uma estrutura interna, a gente precisa olhar para a escola também e pensar, poxa, mas e essa escola? Ela está tratando desse tema? Né? É um tema contemporâneo, ela está olhando para isso, ela está entendendo que esse jovem tem uma necessidade que é um debate em relação ao que está acontecendo com ele, até para ele pensar em projeto de vida, porque o estudo está intimamente ligado ao projeto de vida. Agora, se o estudo estiver focado no vestibular, para ela não vai interessar. E essa é uma questão, de novo, tem coisas que a escola não consegue cuidar, né, relacionadas a esse sistema, mas tem coisas que ela consegue. Um ambiente acolhedor ela consegue. Ter uma prática que olhe para essa necessidade, que organize um estudo com essa adolescente, que favoreça com que ela não saia, né? Que a cobrança seja uma cobrança, não no sentido dela deixar de aprender, não é isso que eu estou falando, mas como que eu posso envolver essa adolescente para que ela de fato não largue o estudo nesse momento? Né? Que ela continue motivada, que o projeto de vida dela, que agora inclui uma criança, também não haja um abandono dela enquanto uma profissional, né? Então, acho que são questões importantes mesmo, e essa escola pode, sim, pensar, debater, trazer para discussão, e os jovens querem, né? Eles querem conversar sobre esses temas, que é uma forma, inclusive, de prevenir e que a gente não chegue a esse ponto. Com certeza. Bom, Manu, só retomando, eu acho que quando a gente pensa, né, nesse conjunto de apoio que eu coloquei, a gente está trabalhando com a prevenção, né? Então, eu tenho que antecipar essas questões, não esperar que isso esteja lá na escola para depois resolver o problema. Remediar. Eu tenho que antecipar isso e quando acontecer eu já tenho um projeto, né? Um projeto de governo, da secretaria, de como está atuando nessas situações. Então, eu antecipo, né? Eu antecipo e eu já tenho elementos para acolher essa menina ou esse casal, que às vezes o adolescente também assume, né, a paternidade, como é que eu vou acolher esses jovens nesse espaço escolar para que ele dê continuidade a sua educação. Inclusive, a nossa repórter, a Rafaela Ribeiro, foi conhecer o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, aqui de Campinas, que tem exemplos de pessoas que abandonaram os estudos, mas agora, no presente, retomam essa iniciativa. Vamos dar uma olhadinha. Mais de 2 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos estão fora da sala de aula. Deste total, cerca de 62% têm entre 15 e 17 anos. Estatísticas apontam que a taxa de abandono de estudantes no Brasil aumenta quanto mais próximo o aluno está do ensino médio. A taxa de afastamento neste período escolar é de 4,2%. Já no começo do ensino fundamental, é de 0,4%. Em Campinas, a situação é um pouco melhor.
No ensino médio, a evasão é de 2,9% e no ensino fundamental, de 0,1%. Abandonar a escola vai contra aquilo que se ouve desde cedo, de que sem estudos não existe um futuro. Mas chega um momento em que as consequências começam a aparecer e voltar para a sala de aula passa a ser uma necessidade. Aqui em Campinas, o número de pessoas matriculadas no Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, aumentou 913% nos últimos 4 anos. Nilzete deixou a escola na adolescência. Com 14 anos, trocou os livros pelos compromissos da vida adulta. Quando eu morava na Bahia, eu estudei pouco. Vim para aqui, não consegui os estudos, estudar. Não deu, porque tinha filho pequeno, não tinha condições de eu voltar a estudar. Tentei, mas não consegui, porque não tinha como deixar ele sozinho em casa. Mas com o tempo, a idade passa a não ser mais um empecilho para retornar à sala de aula. A empregada doméstica tem 43 anos e hoje valoriza muito o que um dia não enxergou com tanta importância. No começo foi difícil. Pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir, mas eu falei, não, eu vou conseguir. Com o apoio dos meus filhos, os dois me ajudaram muito, né? E a professora Tânia, maravilhosa, não é ela, todos aqui, muito bons. Então eu voltei, falei, eu tô aqui, tô muito bem, quero ficar, continuar. Cláudia, obviamente que o ideal é que a evasão não ocorra, mas iniciativas como essa, a gente viu aí na reportagem um dado impressionante, né, que é do percentual de aumento de pessoas que procuram essa educação de jovens e adultos. Iniciativas como essa são importantes e são essenciais, assim, apesar da pessoa já ter uma certa idade, nunca é tarde aí para voltar, né? Essencial, acho que a gente tem que terminar o programa pensando que é uma oportunidade, em qualquer momento há oportunidade de retornar aos estudos, né? Não existe outra forma da gente, de fato, alcançar o nosso projeto de vida, não alcançar o que nós sonhamos, se não for pensar no estudo. Acho que o estudo tem uma parcela muito importante nisso. Então, que bom que existem, tem o EJA, tem também outros programas como o CEPROCAMP, também da Prefeitura, onde as pessoas podem voltar a estudar, concluir os estudos e continuar a sonhar. Tá certo. Cláudia e professora Jussara, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje no Ponto de Encontro, debatendo esse assunto. Obviamente, a gente poderia conversar mais sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. De qualquer forma, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente. Obrigada, Malu. Obrigada, professora. Um prazer participar aqui com vocês também. Até a próxima. Até a próxima. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, um ótimo sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau!